depois também vamos abrir em um outro capítulo. Então, primeiro é o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. E se você já quiser procurar aí, depois nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 21. Mas primeiro, Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Primeiro é Lucas, capítulo 5, versículo 1. Depois, Evangelho de João, capítulo 21. Vamos lá, Lucas, capítulo 5. Todos encontraram? Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Espera aí, nem todos. Todos? Já? Vamos? Estou falando assim, todos, daí estou ouvindo assim. Eu falei, porque celular não dá para você ver, né? Celular, você clica, né? Só vê o barulhinho da tela. Amém? Todos? Capítulo 5, a partir do versículo 1 do Evangelho de Lucas, diz assim: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Agora Evangelho de João, capítulo 21. Também a partir do versículo 1. Aleluia. É isso aí mesmo, irmão. Quando está com a Bíblia aí, a gente está aperfeiçoando a leitura, é assim mesmo. Aleluia. Glória a Deus. E eu ainda falo, se você pega a Bíblia nova, aí você se mata para poder tentar achar e fazer assim, ó. Você dobra, ainda mais Bíblia que não é sua, aí é uma beleza. Amém? Então João capítulo 21, a partir do versículo 1, diz assim: depois disto, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Cedo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhe disse: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na então e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois se havia despido, e lançou-lhe ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede,
cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Amém, irmãos? Podeis assentar, quem está em pé. Por que a leitura destas duas pescas? Porque quando estava orando ao Senhor, o Senhor ele foi muito direto e muito preciso em relação a algo que aconteceu aqui. Não foi milagre? Quem concorda que foi milagre? Todos, né? Não foi milagre? Foi? Amém? Fala, amém? Foi milagre? Ótimo. Quem fez o milagre? Jesus? Foi a ordem de Jesus, não foi? Mas quem ele precisou? De quem ele precisou para que o milagre acontecesse? Do homem, do ser humano. O milagre de Deus ele se manifesta através do nosso posicionamento. O milagre de Deus se manifesta através da nossa intermediação. O milagre de Deus se manifesta quando nós ouvimos e obedecemos aquilo que Ele tem para nós. Então Deus, Ele fala o quê? Ele fala que Ele depende do homem, não é? Então se a gente for começar a observar algumas coisas aqui, a pesca foi algo grandioso, não foi? Mas em algum momento de tudo isso foi dito, prestem atenção, foi dito que os peixes, ou melhor, os peixes não, vamos começar pelo barco, vai, não vou nem pelos peixes, vou começar pelo barco. Em algum momento foi dito que o barco foi conduzido sem ninguém, e ele chegou até o lugar lá, tanto na primeira pesca, em águas profundas, quanto na segunda pesca. Quando fala 200 côvados, fala aproximadamente, dá quase 100 metros. Tinha ali, era um barco fantasma, não tinha ninguém guiando, ele foi sozinho? Não, né? Segundo, os peixes, estão dizendo aqui que os peixes pulavam dentro do barco por causa da pesca. Não era milagrosa? Mas os peixes pulavam dentro da pesca? Ou dentro do barco? Você via lá peixes se matando, falando assim: agora é a minha vez, e mergulhava lá? Não. Você via, ou você chegou a ver, que a rede foi jogada ali sozinha, sem mão de ninguém? Ou a rede surgiu do nada, de repente apareceu uma rede do alto e caiu sobre o mar e pegou? Não. Está dizendo que foram anjos que puxaram a rede, ou tiveram que pegar a rede e jogar aquela rede, ou trazer aquela rede para dentro, ou os peixes para dentro do barco? Não. Por que estou falando isso? Porque nós estamos iniciando e muitas vezes nós queremos ver o milagre de Deus, mas nós temos que entender que o Senhor, Ele depende de nós, depende das ferramentas que Ele colocou em nossas mãos, e depende da nossa disponibilidade para poder fazer. Nos dois momentos, sempre teve uma palavra de ordem, sempre teve uma palavra de direcionamento, e nas duas pescas sempre teve obediência. Ele foi e fez. Por que estou iniciando a palavra desta maneira? Porque nós temos que entender que o Senhor Ele quer manifestar, Ele quer continuar manifestando os milagres e as bênçãos dele na nossa vida. Mas pense numa coisa: Ele não vai fazer em um lugar vazio onde não existem pessoas. Ele vai fazer através da sua vida, para que haja a manifestação da glória de Deus. Ele não faz num lugar vazio, Ele faz num lugar onde tem gente. Ele faz num lugar onde a glória dele tem que ser revelada. E nisso, eu quero que você abra mais uma vez na segunda carta aos Coríntios. Você está ali, está em João, vai passando um pouquinho mais para frente que você vai chegar nele.
Você que está com a Bíblia, você que está com o celular é mais fácil, né? Está lá 2 Coríntios, você clica lá e chega facinho. 2 Coríntios capítulo 4. Tremendo que no final, né, lá de João 21, é falado que Jesus chega lá, está lá, na hora que os discípulos terminam ali a pesca, ele já está lá, né, o peixe, ele está ali com o pão esperando eles para poder cear, né, para poder comer. É que a gente coloca uma liturgia muito grande em relação à ceia, mas ali a ceia deles era ceia mesmo de verdade, tá? Era um momento de comunhão. Era o momento deles conversarem, era o momento de Jesus falar, era o momento deles darem também risada, era o momento deles compartilharem algo. Não era assim, eu tenho que fazer isso porque se eu ficar... Não, era um momento de comunhão. Por isso que é interessante, daí você chega e fala assim, você viu a ceia com meu irmão, aí você pega, você dá lá para ele vai lá, toma, tá? Que comunhão teve se você não participa? Entenda, quando nós sentamos à mesa é um momento de comunhão, é um momento onde Ele quer te ver, Ele quer te ouvir, Ele quer saber o que está acontecendo. Não é qualquer coisa, não é aquele negócio lá, fazer um automático, né? Vai lá, toma, come e acabou, tá tudo certo. Não, fiz minha parte. Não, se for para fazer isso, não faça. É comunhão, é presença. E em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 1 diz assim: pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andamos com astúcia, nem falsificamos a palavra de Deus, antes recomendamo-nos a consciência de todos os homens, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Diante daquilo que nós lemos da pesca, por que o Senhor ele depende de nós? Por que ele depende do ser humano? Ele depende do ser humano para poder mostrar e revelar o poder dele através das nossas vidas. E como? Se nós formos olhar, o que nós acabamos de ler? Nós acabamos de ler que este tesouro está onde? Está em vasos de barro. Nós somos esses vasos de barro. Por que vasos de barro? Né? A gente pode olhar, não, mas se é para a glória de Deus se manifestar, não podia ser um vaso de porcelana? Podia ser um vaso de ouro? Então, você entende que vaso, ele não mostra o que está dentro? Daí você fala, como assim? Vaso você só olha a parte de fora, não é? Você não vai olhar no vaso, deixa eu ver o que tem dentro desse vaso. Você vai olhar, a primeira coisa que você olha do vaso é o quê? Aparência, ou seja, o externo. Então por que ele falou de barro? Exatamente para isso. Porque o que tem que ser visto, ou o que tem que ser revelado, é essa glória que está dentro de nós. Porque a partir do momento que o vaso, ele começa a refletir, ele começa a ser visto, o Senhor ele para de ser visto. Quanto mais o homem é visto, mais o Senhor deixa de ser visto.
Então, quando o Senhor ele disse, ele começou a mostrar, tanto na primeira pesca, quanto na segunda pesca, que quem tinha que ser visto era ele. Então, o que ele estava mostrando? Ele falou assim: olha, eu dependo de você, mas você tem que entender que você precisa depender totalmente de mim para que o meu poder se aperfeiçoe em você, e este poder revele a minha glória, revele o meu poder, revele a minha unção, revele a minha presença aonde você estiver. E quando nós olhamos e observamos isso, ele começa a nos mostrar. Sem a presença, e assim vamos começar a olhar um pouco as duas pescas, tá? Sem a presença de Deus, tá? Sem esta presença, nós ficamos cansados e fadigados. Quantas pessoas você vê, muitas vezes até dentro da igreja, reclamando de cansaço e de fadiga? Como assim? Por quê? Entenda, aonde Jesus está, sempre há um renovo, mas aonde Jesus ele só passa, chegou determinado tempo que há cansaço e fadiga. Onde Jesus não está, sempre vai haver. Por que vai haver? Porque na verdade quem restaura, quem renova e quem derrama este poder é Ele em nossas vidas. Não tem como ser diferente. É só a gente olhar. Olha lá o que aconteceu nos dois momentos. Prestem atenção. Um momento, eles não eram conhecedores de quem era Jesus, e eles se cansaram, mas pela palavra eles foram e viram, não é? Mas no segundo momento eles já conheciam quem era Jesus, e mesmo assim voltaram o quê? Cansados, fadigados, de terem ido e não conseguido a pesca. Olha que interessante, mas aí pela palavra de Jesus de novo, foi tomado novamente o ânimo, e eles foram lá e fizeram com que a glória de Deus se manifestasse. Mas tem um segundo ponto muito importante: a presença de Cristo, ela atrai o sobrenatural. Jesus estava lá, Jesus, ele deu a ordem nos dois momentos. E olha que sobrenatural, e olha que tremendo que aconteceu. Nos dois momentos que ele estava, nestes momentos aconteceu algo grandioso. Quando ele não estava, eles estavam ali muitas vezes perdidos. Porque você já parou para imaginar o que é você voltar de uma noite inteira? Prestem atenção, voltar de uma noite inteira sem ter um centavo para você sustentar a sua família. Porque o que era o sustento do pescador? Era a pesca. Não tem como ser diferente. Ou você acha que eles pegavam lá, tinha toda a tecnologia que tem hoje? Não, eles pescavam hoje para poder comer e vender hoje, para que amanhã eles pudessem ir dormir cedo e fazer a mesma coisa no outro dia. Não tinha esse negócio, né? Hoje eu vou descansar, né? Hoje eu vou tirar uma folga porque já tem o estoque já está cheio, né? Não tinha. Então era cada dia, eles tinham que viver algo novo. E quando não tinham, imagina o desespero deles. Mas, como nós vimos, onde a presença de Jesus ela está, sempre nós vamos viver o sobrenatural. E também essa presença de Cristo em nossas vidas, ela desenvolve a fraqueza humana. Como assim? Se nós não reconhecermos que nós dependemos dele, nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas, querendo os mesmos resultados. Sabe aquele negócio de querer falar? Mas isso você já fez, não fez? Isso é a vontade de Deus? Não, muitas vezes é a sua. Será que não está na hora de você direcionar? Será que não está na hora de você orar? Será que não está na hora de você mostrar o que realmente é? Ou fazer aquilo que o Senhor ele já tem colocado dentro de você, que muitas vezes o medo ele tem sido maior do que o posicionamento em fazer? Porque o Senhor, ele não chamou homens que estavam dispostos a fazer tudo por ele. Ele mostrou para aqueles homens quem ele era. Para estes homens
realmente se prostrarem na presença dele. Jesus mostrou para cada um de nós isso. Primeiro ele revelou o seu milagre, o seu poder, e ele falou: agora eu preciso de você para continuar manifestando este milagre, este poder. Muitas vezes a gente pode não estar vendo saída, pode não estar vendo nem como fazer, como aqueles homens, nos dois momentos eles estavam enxergando. Logo que você sai do barco, pode estar olhando e falando assim: Senhor, agora acabou, não tem mais jeito. Mas antes que a gente termine a frase, Jesus ele se apresenta e fala assim: você crê? Você crê? E nós falamos assim: nós cremos, Senhor. Ele falou: então vai, faça. E a gente começa a ver a provisão e a providência de Deus. Vamos pensar agora num paralelo, mas agora fazer mesmo um paralelo. O porquê o Senhor teve que se manifestar nestes dois momentos, e muitas vezes o que Ele está querendo falar conosco por causa disso? O que Ele quer mostrar e revelar para nós em relação a isso? Vamos pensar. Num primeiro momento, aquela pesca, dizia que a multidão estava ali junto com ele, e ele, para se refugiar daquela multidão, o que ele fez? Olhou aquele barco que estava parado, chamou ali os donos e falou: deixa eu entrar no seu barco, você se afasta um pouco, que daí eu preciso continuar ensinando a multidão, não é? Na segunda pesca, não tinha multidão. Quem estava? Só os discípulos. O que o Senhor está querendo mostrar conosco? No primeiro momento, quando Ele te chamou, Ele fez com que todos começassem a olhar e ver. Ele fez com que todos observassem. Mas num segundo momento, Ele quer ter um particular contigo. Num segundo momento, Ele quer mostrar quem Ele é na sua vida. Ele não está falando mais para a multidão. Ele não está falando mais para aqueles que não acreditavam ou só queriam estar ali por causa de um milagre. Agora Ele está falando para aqueles que querem viver algo extraordinário e sobrenatural. Agora Ele está falando para aqueles que andaram, creram e estão neste caminho. Jesus não está falando mais com aqueles que só estavam ali por interesse. Agora Jesus está falando com aqueles que querem realmente assumir este compromisso e falar: Senhor, agora, a partir de hoje, é assim que o Senhor vai fazer, e eu creio e me posiciono dessa maneira. Depois você olha naquela primeira pesca, Jesus fala assim para eles: então agora vocês pegam, vão até águas profundas, né? E lancem a rede. Com um pequeno detalhe, né? Jesus estava no barco, não estava? Ali? Muita gente não percebe, não fala que ele saiu do barco. Fala que ele falou: vão águas profundas e lança a rede do lado direito. Interessante. Mas vamos nos atentar. Águas profundas. E no segundo momento ele chegou e ele falou: lança a rede à sua direita. E tinha o quê? 200 côvados, ou seja, dá em torno de 94 a 90 e poucos metros, ou seja, não chega a 100 metros da praia. E o que ele estava ensinando? O que ele estava querendo nos mostrar com isso? Ele falou: num primeiro momento você tem que entender, você tem que mergulhar, ir realmente a águas profundas, entender, se lançar, jogar, começar a ir em lugares que muitas vezes o Senhor, Ele olha e fala assim: você já conhece, pode até ter um certo entendimento do que você está falando, mas está na hora de você agora crer naquilo que você está fazendo. E quando Ele fala para só lançar a rede, Ele está mostrando para nós: vocês já sabem o que fazer, façam. Ele não está chegando e falando, pode perceber, Ele não falou: vai em águas profundas. Não, você já sabe quem você é. Você já sabe o que o Senhor é na sua vida. Você já teve experiências com Ele que marcaram. Então está na hora de você usar esta autoridade, esta ousadia que o Senhor Ele te deu, e começar a viver aquilo que o Senhor prometeu para a sua vida. Ainda que você não tenha tido. Estou no começo. Ótimo. Então está no começo? Águas profundas. Relacionamento. Intimidade. Para que a hora que você chegue ali, naquele segundo momento, você não precise mais ficar correndo atrás das águas profundas, porque você já está em águas profundas. Você já sabe o que acontece ali.
Você não precisa sair correndo para um monte se você sabe que se você dobrar o seu joelho, Deus vai ouvir a sua oração aqui. A intimidade é de cada um, mas o Senhor precisa de nós. Depois, num outro momento, fala que existiam mais do que um barco, não é? Aqui cita barcos, né? Fala 2 barcos. E fala aqui que não era só uma rede, que eram redes. Entendeu? Então existia mais de uma rede. E lá no segundo, em João 21, fala o quê? Que existia um barco e uma rede. O que é isso que o Senhor está falando? O que é isso que o Senhor ele quer nos mostrar ou quer nos revelar? Quando nós observamos isso, nós observamos que no início é uma coisa assim extraordinária. Nós queremos fazer e queremos mostrar e revelar isso daí, fazer com que todo mundo esteja junto. Mas vai chegar um outro momento que o Senhor vai chegar e vai falar assim para você: está na hora de você renovar suas forças. Está na hora de você se posicionar novamente. Está na hora de você assumir quem você é e começar a fazer somente aquilo que eu te ordenei. A euforia acabou. Você sabe quem eu sou. Você sabe o que eu tenho na sua vida. Você sabe o que eu, ou para que eu te chamei. E aqui, irmãos, quero abrir um adendo, porque o Espírito Santo de Deus está falando algo muito grandioso. Deus não te tirou para você ser um trabalhador, ou de ser um trabalhador registrado, para poder ter o seu negócio, para você ficar achando que o seu negócio é só para poder ganhar dinheiro, tá? Deus fez isso com a sua vida, porque Ele sabe qual é o plano que você tem nessa terra, e Ele sabe para quem Ele te chamou, para que você vá, e através do lugar aonde você está, estas vidas sejam resgatadas e ganhas para o Senhor, através do seu testemunho. Muitas vezes você não vai conseguir nem falar, mas o seu testemunho vai ganhar essas pessoas. Quero abrir um outro adendo. E muitas vezes você não sabe por que você está dentro de casa. Porque dentro de casa você consegue observar as coisas que Deus está fazendo, mas agora num prisma diferente. Não na loucura profissional, mas agora no entendimento emocional. Porque o Senhor, Ele opera nos 2 âmbitos. Ele opera quando Ele te dá algo para você fazer, é para você fazer, mas Ele quer que você entenda o que você tem que fazer e como você tem que fazer. Vão ter dias que Deus vai falar para você: não saia, não saia. Vai ter dias que Deus vai falar assim: pode sair, saia. Como assim? Vão ter clientes que Ele vai falar para você assim: não aceite. Hã? Mas eu estou precisando. Não aceite. Mas vai ter outros que Ele vai falar assim: pode aceitar, porque este povo vai sobejar de uma maneira grandiosa. Você vai falar assim: que loucura! Não, entende, irmãos? Por que o Espírito Santo de Deus está falando isso? Porque existem pessoas aqui que ainda estão com dúvidas diante de algumas coisas. Estão com dúvidas diante do seu chamado, diante daquilo que Deus te colocou nessa terra. E sabe o que o Senhor está falando? Está na hora de você lançar a rede. Lança a rede. O Senhor está falando, olha assim: peraí, Senhor, não estou vendo nada. Ótimo. Então agora, você que está iniciando, pode ir, vai para águas profundas e lança a rede do lado direito. Você que já está com um pouquinho mais, já entendeu quem é Jesus? Ótimo. Entra no barco, lança a rede do lado direito. O dia pode ter sido cansativo, ou melhor, a noite pode ter sido cansativa. Os dias podem ter sido exaustivos. Você olhava, parecia que não tinha nada, não dava, não tem como, parecia que não tinha como. Mas o Senhor está dizendo para você hoje: lança a sua rede do lado direito. Mas você que não compreende ainda, vá em águas profundas. Deus está te esperando em águas profundas, porque é lá que você vai começar a entender algumas coisas. Águas profundas não tem como você arrastar a rede. Águas profundas pode acontecer de várias espécies de peixes ter lá, de todos os tamanhos. Águas profundas
pode se romper a rede. Então você vai ter que ficar atento ao que está acontecendo. Mas quando está ali, no raso, é diferente. Porque ali você pode trazer, você pode arrastar, você pode puxar, você pode andar. Vamos lá, em um outro momento, diziam, ou na primeira parte, em Lucas 5, fala que tinham muitos peixes. Em João 21 fala que, olha que sobrenatural, falam que tinham 153 grandes peixes. Não foi o que nós lemos? Qual a necessidade de especificar um número? Sabe por quê? Porque Deus é específico em nossa vida. Num primeiro momento, Ele falou, tá vendo? Tudo isso daqui, é o que eu tenho preparado para você. Mas num outro momento Ele fala assim, eu sou o Senhor. Eu estabeleço início, eu estabeleço fim. Eu estabeleço quantidade e eu estabeleço como. Eu estabeleço se rompe ou se não rompe. Eu faço do meu jeito, possa ser em águas profundas, possa ser em água rasa. Eu sou o Senhor. Ele estabelece ordem e Ele mostra que pode ser em águas profundas quanto rasas. Ele continua sendo Deus. Mas para isso, Ele depende de quem? Do homem. Depende de nós. Ele depende de nós crermos que peixes podem ter em águas profundas como podem ter em águas rasas. Ele depende de nós. Ele depende do nosso posicionamento e começar a ver e enxergar isso. Não chegar e falar assim, eu acredito. Daí chega em casa, mas será? Você não acreditou em nada e você está crucificando Jesus de novo. O Senhor, Ele quer nos atentar para nós mergulharmos nisso. Jesus estava no barco, não disse? No outro Ele estava onde? Na praia. Olha que tremendo. Você fala assim, loucura, não. Muitas vezes a gente olha, né? A gente vê quantas pregações já não ouvimos, né? Deixe Jesus entrar no seu barco, Ele vai acalmar a tempestade, Ele vai fazer... Irmão, louvável. Mas aqui o Senhor Ele está mostrando é o seguinte, naquele momento, no primeiro momento, Ele precisava estar ali. No segundo momento, prestem atenção, nessa segunda pesca, Ele já tinha ressuscitado. Ele já tinha ressuscitado. Então, Ele não precisava mais estar no barco. Ele já estava dentro deles. E a fé deles já estava forjada. Porque dizia que eles tinham que crer. Então eles criam e sabiam que Jesus estava ali, mas sabia que Ele era ressuscitado. O que o Senhor está querendo nos dizer aqui? Ele está falando assim, vai ter o primeiro momento que a gente tem que entender de uma forma figurada que Jesus tem que estar no barco, mas o decorrer dos dias vão nos mostrar que nós temos que começar a lançar agora a nossa fé no sobrenatural e enxergar, ver e começar a viver este sobrenatural. Então, que nada impeça a manifestação do poder de Deus. Estou vendo que já até, tá vendo? Aleluia, hein? Aleluia, glória a Deus, hein? Você viu? Até, você viu? Acabou de falar a ressurreição, bendito seja o Cordeiro, aleluia, né? Amém, glória a Deus. Então, diante disso, irmãos, na primeira pesca, era o início. O início do quê? O início de um chamado. Na segunda pesca, olha que tremendo, é o início de um legado, é o início do envio. Loucura? Não, porque foi a partir dali que Jesus começou a enviar os discípulos, mas diante de uma promessa: aguardai, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois daquela conversa com os discípulos, Ele ascendeu ao Pai, mas deixou um direcionamento para eles. Ele falou assim: eu preciso de vocês, mas agora eu preciso que vocês façam, e as obras que vocês façam, que sejam maiores do que eu fiz.
No que? Quantidade? No que Deus está querendo? Que a gente começa a fazer todas as coisas? Não, o que Ele quer? Ele quer que você creia. Ele quer que você viva. Ele quer que você olhe. Ele quer que você enxergue. Ele quer que você se aprofunde a ponto de começar a cada dia ver a manifestação deste poder, de viver, mas não de olhar e falar, eu tenho que ir para um culto, eu tenho que fazer isso. Não, de viver a presença, de ouvir a sua voz, de ter esta fome, esta necessidade de cada dia querer se alimentar da palavra, de orar, de jejuar, de buscar, de querer entrar todas as manhãs, todas as noites, ou sei lá, meio-dia, qualquer horário, quando você entrar na presença de Deus e falar, Senhor, agora eu só quero ficar contigo. O Senhor necessita e precisa de nós, mas como vasos de barro, para que a glória dele seja manifesta, não do modo que nós queremos, mas do modo que Ele quer. Então que nesta manhã, ou melhor, que neste dia, o Senhor comece a nos revelar, ainda que a noite tenha sido turbulenta, ou seja, todas as coisas, situações, problemas, circunstâncias que você está vivendo, ou até mesmo aqui, todas essas dúvidas que hoje estão na sua cabeça. Sabe que Jesus, Ele está te dando uma ordem: lança a rede ao lado direito. E ele é específico aqui para os dois, né? Você que precisa, vá lá em águas profundas e lança a rede. Você que já crê, lança a rede. E o Senhor vai ser específico e Ele vai ser cirúrgico. Ele vai fazer aquilo que você está pedindo, mas do modo que Ele tem para fazer na sua vida, não do modo que você quer. Ele vai fazer, mas do modo dele, da maneira dele. Amém? Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glórias a Ti. Tudo é possível ao que crê, mas é necessário nós termos uma prática diária, e essa prática depende da nossa oração, do nosso jejum e da meditação da palavra. Vou falar uma coisa que o Espírito Santo de Deus me falou aqui, e eu quero que você entenda como algo que pode libertar a sua vida. Não diga que você não tem tempo. Só largue um pouco o seu celular, as séries, a TV e as coisas que você acha tão importante, e coloque o Senhor como prioridade na sua vida. Aí Ele vai começar a administrar o seu tempo, e você vai entender o que o Senhor, Ele realmente quer para você. Não deixe com que nada mais roube este tempo com Deus. O Senhor, Ele te chamou para poder viver a presença dEle em todos os lugares. Com a presença de Jesus, o sobrenatural Ele se manifesta. Com a presença de Jesus, tudo que parece impossível se torna possível. Com a presença de Jesus, tudo aquilo que disseram que não tinha mais jeito, o Senhor faz ter jeito novamente. Então, neste dia, se há algo que ainda está te preocupando, ou que está dentro de você, lançando toda esta ansiedade, lance nas mãos do Senhor. E se você está com dúvida agora diante das coisas que Deus te chamou, faz agora um teste com Ele, pergunta para Ele: Senhor, eis-me aqui. Fala assim: eis-me aqui, o teu servo ou tua serva te ouve, Senhor. Mostra, Pai, o Senhor me deu os talentos, o Senhor me deu ferramentas, assim como deu para aqueles homens, pescadores. Eles tinham o equipamento, tinham ferramentas, sabiam como fazer, como o Senhor colocou nas minhas mãos. Então agora diga o que eu tenho que fazer, como fazer, para que a sua glória se revele e se manifeste. E pode ter certeza que a primeira coisa vai ser: lança a rede ao lado direito.
Ou seja, lança a sua fé no sobrenatural. Ainda que esteja cansado, deixe este renovo vir sobre a sua vida. Deixe esse cansaço ser retirado. Deixe essa fadiga ser retirada. Deixe essa opressão ser retirada. Deixe essa depressão ser retirada. Deixe esse mal ser retirado. Deixe todo este peso ser retirado em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te exaltamos, glorificamos e agradecemos ao seu nome. Sabemos que somente tu és digno, Pai, de toda a honra, glória, louvor e majestade. E aqui, Senhor, estão, Pai, os teus filhos que se levantam, Senhor, para viver este tempo, neste sobrenatural. Porque grandes coisas o Senhor, Pai, irá fazer através da vida deles, e grandes coisas o Senhor vai fazer, Pai, neles, Pai, por eles, ó Senhor, para que a sua glória seja revelada e manifesta. Então, em nome de Jesus, que aquilo, Senhor, que era um impedimento, uma barreira, ou estava aprisionando os teus filhos, seja agora tudo desfeito, em nome de Jesus, para que a sua glória seja revelada, e o seu poder seja, Senhor, eminente e evidente, em nome de Jesus. Que a sua presença, Senhor, seja plena, grandiosa e poderosa sobre a vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Rapidamente, olha aqui para mim. Não sei porque o Espírito Santo de Deus falou isso, mas amém, farei. O que você fez que não deu certo? Não aquilo que você achava, aquilo que Deus mandou você fazer e você fez e parece que não aconteceu nada. Hoje, faça o seguinte: você vai agradecer e vai falar assim: Senhor, eu quero a sua porção dobrada, a porção dobrada do seu Espírito sobre a minha vida, para que eu tenha a fé que esses homens tiveram de lançar a rede sem enxergar e sem ver nada. Coloca a mão no seu coração, fala assim: Senhor, nessa hora eu creio que nada impedirá a manifestação do seu poder, e agora, diante de ti, eu te agradeço por todas as coisas que coloquei a minha mão, que não deram certo, porque eu sei que ainda eu tinha que aprender algo mais, mas agora eu recebo, em nome de Jesus, a porção dobrada do seu Espírito, para poder ter a fé sobrenatural. E eu pego esta fé e lanço ao lado direito, porque eu creio que este é o tempo que eu vou viver uma grande pesca, uma grande colheita, um grande avivamento, aonde o Senhor vai transbordar em todas as áreas da minha vida. Eu recebo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que as palmas louvem, exaltem Deus, Senhor. Aleluia, glória a Deus. O que é que eu faço? Aproveita, já tá no homem. Amém, irmãos. Desculpa aqui, o pastor Reis tinha comentado comigo que também não estava 100%, né? Eu falei: então, já vai fazer a ceia, já, né? Ele chegou e falou assim: não, pastor, pode ir, deixa Deus fazer, né?
É nada, foi por causa do domingo passado, né? Aleluia. Amém. Então, abramos nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Irmãos, sabemos que isso é uma simbologia, é algo simbólico, mas isso tem que referenciar a presença de Deus em nossa vida. Então, deixe o Senhor ministrar sobre você hoje. Vamos ter aqui 3 novas pessoas que vão estar hoje tomando a ceia, batizados, né? Aleluia. Oh, glória. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Pois eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos estar apresentando aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Estenda sua mão para cá, por favor. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, graças te damos, Pai, por mais esta oportunidade. Consagramos ao Senhor agora, Pai, estes pães, simbolizando assim o seu corpo, Pai, aquele que foi entregue por nós na cruz do Calvário, e aquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas, Pai, se entregando, Senhor, e dizendo que todo aquele que crê, Senhor, não terá mais, Pai, uma morte, mas sim uma vida eterna, Senhor. Somos gratos a Ti, consagramos este pão diante da Sua presença, como também este suco de uva, Senhor, simbolizando ali o Seu sangue vertido, Pai, e ali para a purificação dos nossos pecados, para que a Sua glória, Senhor, seja revelada nesta terra, e que para ali podermos também, Senhor, ter, Senhor, esta reconciliação contigo. Consagrados, Senhor, estão, Pai, os elementos, Senhor, dessa ceia, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos, você receba e depois nós vamos estar tomando todos juntos. Amém? Em nome de Jesus. E lembre-se sempre essa atitude de algo que o Senhor quer fazer sobre a sua vida, tá? Não deixe de cear, mas sempre procure
examinar a si mesmo, para que nada te leve a exatamente aquilo que foi ministrado, a uma exaustão. Lembre sempre, Cristo sempre vai ser a sua fortaleza. Amém? Vamos comer o pão? Aleluia, glórias a Ti, Senhor, santo é Teu nome, Pai. Maravilhoso Tu és, Senhor, aleluia. Santo Tu és, Pai. Obrigado, Pai. Pega o seu suco de uva. Saiba que isso não foi só simbólico, mas também isso liberou o perdão para as nossas vidas, simbolizando o sangue de Jesus. Então diz assim: até que o Senhor Jesus venha. Pode tomar a sua. Agora consagre um tempo e agradeça ao Senhor. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor, santo é Teu nome, Pai. Aleluia. Santo, santo, santo. Vencerá o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Glórias a Ti, Senhor, santo é Teu nome, Pai. Obrigado pelo Seu amor, obrigado pela Sua presença, obrigado pela Sua graça, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e da maneira que o Senhor tem feito. Somos gratos a Ti, Pai, porque nós sabemos que muitas coisas estão, Senhor, sendo traçadas e planejadas por Ti, e somos gratos. Obrigado pela Sua graça revelada em nós. Obrigado pelo Seu amor, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela Sua presença. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Este mês de dezembro, irmãos, como vai acontecer? Deixa eu já passar aqui rapidamente para os irmãos, daí a gente faz a oração e já encerra. Natal e Ano Novo cai sábado e domingo, né? Olha que lindo. Se alguém estava esperando não trabalhar durante a semana, já era, né? Vai trabalhar normal. Aleluia. Não tem feriado prolongado, não tem nada disso, não tem emendar, tudo sábado e domingo. Então, diante disso, irmãos, é que a gente está falando, muitos vão querer passar em casa, muitos vão querer sair para algum lugar, não sei. Então, nós não teremos o culto de domingo nesses 2 dias, tá? Do dia 25, do dia 1º e do dia 25. Mas nós vamos ter aqui o nosso culto, no caso, seria, no caso, o nosso último culto de domingo. Que dia que é, pastor Lars, por favor? Dia 18, amém? Então, vamos conversar para dia 18 a gente fazer o que a gente acaba até fazendo aqui, exatamente uma confraternização, amém? Então nós vamos estar conversando sobre isso, então vai ser nosso último culto de domingo. A gente fala assim, por quê? Porque muitas vezes assim, nós até falamos, nós tivemos essa experiência, os irmãos falam, não, pode deixar, eu estou lá, né? Não, pode contar comigo. Daí na hora que você chega aqui no culto, você deixa lá, pega a sua família, você chega aqui no culto, quem aparece? Pedro, Tiago, João e a pulga, que pula do cachorrinho lá e vem para cá. Então, nós achamos melhor. Então, o dia 25 e o dia 1º, nós não teremos culto. Daí você fala, na quinta-feira? Quinta-feira é normal. Se quiser, vem. Quinta-feira, para quem não for viajar, né? Então, nós, até então, a nossa única viagem é, no meu caso, Pirituba, Jaraguá, né?
E se for por causa da minha mãe, vai ser Paulista, né? Então, normalmente essa viagem. Mas sim, caso vocês forem, amém, Deus abençoe a cada um de vocês. Mas nós vamos estar aqui. Mas neste mês ainda de dezembro, nós vamos fazer um propósito. Que propósito? O Senhor, quando nós iniciamos o mês, o Senhor falou algo tremendo, né? Que foi dia 1º. O Senhor falou para nós o seguinte, Ele falou assim, é um mês onde o Senhor ele está gerando um crescimento em nós. Mas para que seja um crescimento consolidado, nós temos que tomar algumas posições e ter um posicionamento. Então, ainda neste mês, vocês vão receber a orientação. Nós vamos fazer um período de oração e jejum. Então você fala, como assim? Um período de oração e jejum, que nós vamos estar apresentando o quê? Entenda uma coisa, este período vai ser só para você. Você não vai apresentar filho, você não vai apresentar marido, você não vai apresentar mulher, você não vai apresentar tio, parente, você não vai apresentar ninguém. Vai ser para você. Como assim? Você vai apresentar a sua vida e você vai buscar relacionamento e intimidade. O que é isso? Isso é se aprofundar. Isso é crescer, ter um entendimento. Mas como nós vamos fazer? Depois nós vamos explicar direitinho. Só estou avisando vocês que assim, a gente vai fazer um período não grande, tá? Um período curto. Para quê? Para que a gente tenha este entendimento, para que a gente cresça ou permita crescer naquilo que o Senhor está nos ensinando. Porque muitas vezes a gente fala, estou passando por isso. Espera, então se você está passando, você não está. Aprenda isso, você está passando. Ou seja, você está dando passos, você não está. O estar é se prostrar, se jogar, estar ali preso. Não, você não está. Você está passando. Então, quando nós passamos, nós estamos caminhando ainda. Então, este caminhar que é importante. Porque assim, em todos os lugares, sempre quando a gente vê na palavra, quando você passava por um deserto, você passava por um propósito. Quando você passava por um vale, você passava por um propósito. Quando você passava pela montanha, você passava por um propósito. Então, cada lugar que nós passamos tem um propósito. E é isso que o Senhor ele quer nos levar. Amém? Glória a Deus. Irmãos, se vocês quiserem, neste dia 10, agora sábado próximo, nós vamos fazer o encerramento das atividades aqui da associação. Quem quiser está convidado para estar conosco também, tá? Então nós vamos fazer, vai ter o encerramento do futebol, do vôlei, vai ter o encerramento da ginástica, encerramento das outras atividades, porque nós precisamos organizar, né? E para isso a gente precisa de um planejamento para poder estar organizando todas as coisas que nós estamos fazendo. E para vocês que querem talvez, tá? O tempo ali ajudando, depois ali das homenagens que vão ser feitas, vai ter um voleibol e vai ter um futebolzinho ali para nós, tá? Então vocês também já estão convidados, tá bom? Vôlei, futebol, aí fica a critério, amém? Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, vamos colocar em pé, por favor. E em nome de Jesus, que a presença do Senhor seja revelada na sua vida em tudo que você for fazer, e receba, e comece a ver, a partir do dia de hoje, tudo que o Senhor ele quer fazer através da sua vida, amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, graças te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Somos gratos a ti por esse dia, somos gratos, Pai, por todas as pessoas que estiveram presentes, aqueles que não estiveram por algum motivo e aqueles que nos acompanharam, Senhor, online. Somos gratos a ti, Pai, porque o Senhor tem manifestado o seu poder e revelado a sua graça. Agora despede-nos debaixo da sua paz, do seu amor, Senhor, que este período, este momento, Senhor, de comunhão, seja, Pai, corroborado da maneira que o Senhor quiser e do modo que o Senhor quiser. Que assim seja, Senhor, que a sua graça seja revelada e o seu poder seja eminente em nossas vidas. Usa-nos e leva-nos aos lugares onde o Senhor quer falar através de nós, Pai, porque nós só estamos iniciando, Senhor, este dia. Então usa-nos da maneira que o Senhor quiser. Agora despede-nos debaixo da sua paz, da sua proteção, Senhor, que os teus anjos, Pai, batedores, estejam à frente de todos os nossos passos e de todas as nossas decisões. Aqueles que forem, Pai, com o seu automóvel ou através de um meio de transporte, e aqueles que forem a pé, guarda-os, livra-os de todo mal e leva-os em segurança para os seus lares e para onde e aonde eles estiverem, que a sua presença seja manifesta. Graças te damos, Pai,
Muito obrigado. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, de agora para todos sempre. Todos digam...